Olá, paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para começarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Amém? E aproveitando a oportunidade, eu quero deixar aqui um abraço apertado aos nossos pastores. Pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, que Deus em Cristo abençoe os nossos pastores e estender esse abraço a todo o corpo ministerial da Igreja Evangélica Canaã. Amém? Como disse, nós estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E durante este trimestre, nós estaremos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição, toda ela, é baseada na carta aos Efésios. Amém? Vamos para o texto áureo. O texto áureo encontra-se na carta aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 2, que diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Glória a Jesus. Maravilha. Nós vamos para a leitura bíblica em classe. Eu entendo que os irmãos, muitos, não tiveram acesso à revista por conta desse período que estamos ultrapassando aí, vivendo de quarentena, enfim. Mas me acompanhe com a sua Bíblia aí nesse momento. Amém? Nós vamos estar lendo Efésios capítulo 1, versos 1 e 2 e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versos 1 a 7. Amém? Me acompanhe com a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, e em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. O objetivo, ou os objetivos desta lição são mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios, apresentar a autoridade, a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Amém? Vamos à introdução? O assunto, como já disse, nesse trimestre é a carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de todos nós. Amém? Vamos lá? Introdução. A epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo,
o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Nessa primeira lição, como eu disse, nós vamos estar abordando especificamente a quem, quando e qual o propósito da escrita da epístola. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico, autoria e data. Autoria, primeiro subtópico. Conforme o costume da época, o autor da carta declara sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Efésios, capítulo 1, verso 1. E você confere isto também nas demais epístolas escritas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e em todas elas, praticamente todas elas, salvo uma, mas enfim, vamos lá. Ele inicia com a seguinte expressão: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa se identificando àquelas pessoas a quem ele está se dirigindo. Algo interessante que vale a pena ser pontuado é que ele inicia apresentando o seu nome, a sua identidade, quem ele é, e não o título. O título vem depois da pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o título não dignifica o homem. O título não faz a pessoa. O título não confirma o ministério. O título não exalta quem quer que seja, mas a pessoa dignifica a posição, o status, o ministério que recebeu da parte de Jesus Cristo. Eu devo ser conhecido. Antes de ser homem de Deus, eu devo ser reconhecido como pessoa, como homem que guarda os princípios da palavra de Deus. E esta pessoa, sendo chamada por Deus, ela sim dignifica a chamada através dos seus atos de bondade, de justiça e até mesmo quando errando, confessando, reconhecendo, começando de novo. Enfim, resumindo o título não dignifica a pessoa dignifica o título. Por isso, Paulo começa as epístolas dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos continuar. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico. A forma hebraica do nome, Saulo. Mas que também era conhecido por Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo que o apóstolo Paulo. Ambos eram da tribo de Benjamim. Os irmãos podem conferir isto em Atos, no capítulo 13, verso 21, que confirma que eles eram da mesma tribo. E em Filipenses, no capítulo 3, verso 5, vai confirmar o nome romano, grego, do apóstolo. Amém? Já o nome Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Os irmãos podem conferir em Atos 22, verso 25. Amém? Só a título aqui de curiosidade. Saulo, requisitado, importante. E nós observamos, fazendo uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que antes do encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, Saulo, ou Saul, era um homem arrogante, prepotente, cheio de si, cheio de uma autoconfiança que lhe permitia acreditar que o seu zelo demasiado pela lei lhe dava o direito de matar as pessoas. Quando ele tem um encontro com Jesus, que ele cai por terra e ouve a expressão: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A
partir dali, Deus muda o seu nome. Ele agora não é mais Saulo, não é mais o requisitado, o importante. É Paulo, um pequeno servo, um membro do grande corpo de Cristo, como ele mesmo mais adiante vai ensinar aos crentes em Coríntios e em outras igrejas, que todos nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Segundo, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Olha só que coisa linda. Ele nunca se apresentou como o requisitado. Ele sempre se apresentou como o pequeno, o servo do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente para considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Isto os irmãos podem ler em Gálatas. Vamos ler aqui, Gálatas, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Vale a pena lembrar também que o apóstolo Paulo sofria algum tipo de resistência quanto ao seu ministério. Nós vamos ver uma outra razão, um outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo sofria resistência no seu ministério. Isso no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até um dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. O que isso aqui quer dizer? Os apóstolos, após a morte de Judas, eles determinam que para fazer parte do ministério apostólico, ninguém que não foi participante da primeira turma, poderia fazer parte do colégio apostólico. Ou seja, andou com Jesus quando Jesus multiplicou o pão? Não. Andou com Jesus quando Jesus transformou água em vinho? Não. Então não pode ser apóstolo. Tem que ser dessa primeira turma de quando Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, era complicado para o apóstolo Paulo, primeiro por ser um perseguidor e segundo, por não ter andado com a turma que viu aqueles milagres todos, a morte e ressurreição de Cristo e quando ele foi assunto ao céu. Então, por esses motivos, havia aí uma resistência quanto ao ministério do apóstolo Paulo. Há outras razões, há outros motivos? É motivo para nós estudarmos um pouco mais. Por enquanto, vamos ficar com esses 2. Mas vale a pena lembrar que ele ressalta e deixa muito claro isso, que ele foi chamado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus em Cristo Jesus e não pela vontade de qualquer homem. E só para concluir essa minha fala, é interessante que o que foi escolhido para apóstolo depois de Judas, depois da ascensão de Cristo, que foi Matias, que foi escolhido lançando sortes no jogo de dado, de dama, no par ou ímpar, no 2 ou 1, não sei como, ele aparece e desaparece da história tão rápido quanto aparece.
Ele desaparece tão rápido quanto aparece, porque foi escolhido pelos homens, lançando sortes. Mas o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus, aleluia, escreveu todas estas epístolas e tantas verdades gloriosas acerca de Jesus Cristo, e é lembrado até hoje por ser um servo excelente de Deus. Então, vale a pena esperar em Deus e ser escolhido por Deus, ainda que em circunstâncias desagradáveis e desfavoráveis. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vamos lá então? Terceiro, uma epístola da prisão. A epístola aos Efésios foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, verso 1. O preso do Senhor, capítulo 4, verso 1. E o embaixador das cadeias, capítulo 6, verso 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. As epístolas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? O interessante, me permita pontuar, as cartas foram escritas a partir da prisão, a partir da cadeia, o que me permite dizer que pode prender o crente, pode se prender o apóstolo, pode se prender o pastor, pode se prender o homem, mas nunca o espírito, a alma e a poderosa palavra de Deus. Ninguém, nunca, em nenhuma época, irá impedir que esta mensagem alcance tantos quanto forem possíveis em um nome do Senhor Jesus Cristo. Em tempos de quarentena, em que não podemos estar nos locomovendo como gostaríamos, indo e vindo, vale a pena lembrar que a palavra de Deus continua alcançando multidões e multidões e multidões para a glória de Deus. Aleluia! Vamos lá. Quarto subtópico. A data da escrita da epístola. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, esteve preso em casa por cerca de 2 anos. Atos 28:30. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Amém? Olha só, preso em casa, aleluia, e atendendo aos irmãos, orando, pregando, ensinando. Isso lhe diz alguma coisa? Lembra alguma coisa que nós estamos vivendo? Quem diria que nós estaríamos estudando acerca desta situação do apóstolo Paulo em pleno período de quarentena? Nós podemos estar presos, melhor, guardados em Deus, mas a mensagem flui através de nós, pela rede social, pela internet, pelo telefone, pelo MSN, eu não sei de que jeito, carta escrita poucas pessoas ainda usam, sinal de fumaça, não sei, mas ninguém aprisiona a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus! Vamos lá, vamos voltar aqui, aleluia. Por 2 anos ele permaneceu preso em cárcere domiciliar, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorre por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, como aquele que tomou posse da carta e depois
levou aos seus destinatários. A síntese deste tópico é: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. A sua data de autoria se dá por volta de 61, 62 depois de Cristo, durante o período da sua prisão em Roma. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição? Pois bem, vamos lá. Os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é o atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Isso, para a época, era um número exorbitante. Era uma metrópole a cidade de Éfeso. Tinha o maior anfiteatro do mundo da época, com a capacidade de 25 mil espectadores. Isso, para aquela época, um número astronômico. Próximo dali ficava o estádio, com uma pista de corrida e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Um espetáculo cruel patrocinado pelos romanos, que eram as lutas entre gladiadores e animais. Os irmãos já devem ter visto isso em livros de história e também em filmes, matérias, reportagens, documentários, enfim. Era um espetáculo extremamente cruel. Vamos lá então. A religiosidade de Éfeso. A religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Artemis, que é a princesa Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, esse templo era a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam o templo, visitavam a cidade por causa do templo de Diana. E a sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso está registrado em Atos capítulo 19, verso 27, 28 e 29. Diz assim: não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Eu li aqui também o verso 30. Veja que a cidade de Éfeso girava em torno do seu comércio, e seu comércio, em grande parte, era fomentado pela idolatria, pelo templo da deusa Diana. Os artigos idólatras, imagens, os nichos de prata que eram vendidos, isso gerava muito lucro para os artesãos da cidade, para o comércio da cidade. Quando Paulo começa a pregar a Jesus Cristo e pregar contra a idolatria, contra o pecado, porque, diga-se de passagem, Diana, como a deusa da fertilidade, alguns historiadores dão conta que os cultos eram verdadeiras orgias sexuais. Então, além da idolatria, a prostituição, enfim, tudo isso, quando a palavra do Evangelho chega, desestabiliza a questão
da idolatria, traz um certo medo, um certo receio por parte dos homens que buscam calar a voz dos discípulos, de Paulo e do próprio apóstolo Paulo, para que eles não mais pregassem a palavra do Evangelho ali. Lembra muito o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Gadara, quando ele salva, segundo o livro de Mateus, 2 endemoniados, mas segundo Marcos e Lucas, um endemoniado apenas. Mas enfim, quando Jesus liberta das cadeias do diabo uma alma, os porcos se precipitam no mar, na ribanceira, se precipitam ao mar, morrem ali, quase 2.000 porcos. Os homens da cidade ficaram em polvorosa, e a primeira atitude deles foi pedir que Jesus Cristo se retirasse dali, que o Senhor Jesus se retirasse dali para não atrapalhar a renda, o ganho financeiro da região. A palavra de Deus, muitas vezes, estar com Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, muitas vezes, implica em perder para ganhar. Perder o mundo para ganhar o céu. Perder o pecado, abrir mão do pecado para ganhar a santidade. Abrir mão do velho para viver o novo. Abrir mão dos velhos hábitos e ter a renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. Então, na verdade, não se perde, se ganha. Se abre mão de velhos hábitos para viver novos. Se abre mão do pecado para viver a glória de Deus. Se abre mão do mundo para ter a esperança do céu, da vida eterna com Cristo Jesus. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa aula. Terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Durante 3 anos o apóstolo pregou para implantar a igreja ali. Você pode ler isso, conferir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 31. Veja, 3 anos. Deixa eu dar um conselho para alguém que me ouve. Você que está muito apressado, muito afoito para fazer algo, para abrir a igreja, o meu ministério, a minha chamada, o meu... Calma, além dos 3 anos pregando na região para implantar a igreja, ele teve o seu tempo de preparo após o encontro com Jesus no caminho de Damasco. As coisas não são assim. Tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Voltemos aqui. 3 anos. 3 anos. Durante 3 anos o apóstolo pregou nos arredores de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou em águas e conduziu-os a receber o batismo no Espírito Santo. Mais uma pontuação aqui, me permita. Nós devemos instruir os irmãos na palavra de Deus, levar os novos crentes ao batismo em águas, mas nós não podemos, de forma alguma, abrir mão do batismo no Espírito Santo, ensinar as pessoas acerca da importância do batismo no Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar a atuação do Espírito Santo nos nossos dias e estimular os irmãos a buscarem o batismo no Espírito Santo. Eu creio, ainda em 2020, que Deus nos dará um tempo maravilhoso na sua presença quando estivermos reunidos novamente no templo para os cultos. E será um tempo em que nós iremos viver um avivamento da parte de Deus e muitos batismos no Espírito Santo e novos crentes falando em línguas estranhas e velhos irmãos que têm buscado e não ainda receberam, estarão recebendo o batismo no Espírito Santo e irão falar em outras línguas pela primeira vez. Oh, que glória será este dia! Louvado seja Deus! Nós somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons,
cremos no batismo no Espírito Santo e não podemos, de forma alguma, abrir mão disso e deixar de ensinar e estimular os irmãos a buscarem o batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra os crentes ali, batizados no batismo de João, mas ainda nem conheciam o que era o Espírito Santo. Mas quando foram batizados em nome de Jesus, aleluia, e ensinados pelo apóstolo, o texto diz que eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Me permita profetizar sobre a sua vida. Vem um tempo de Deus novo aí, aleluia, e você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te envolver, você vai falar em outras línguas e profetizar em nome de Jesus. Se você crê aí da sua casa, diga um amém comigo. Amém ou glória, aleluia, louvado seja Deus. Em seguida, logo após estes discípulos receberem o Espírito Santo, em seguida o apóstolo Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos capítulo 19, verso 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, capítulo 19, verso de número 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, verso 12. Veja, me permita pontuar mais uma vez. Isso aqui, em toda a história da Bíblia, em todo o período do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, não é uma regra, é uma exceção. Veja bem, Jesus Cristo diz, em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas há uma exceção. E isso porque a Bíblia fala da multiforme graça e sabedoria de Deus e das muitas maneiras que Deus opera. E não havendo a possibilidade do apóstolo se deslocar ou de qualquer outro servo de Deus se deslocar, Deus, por bondade, misericórdia, permita que pela fé essas pessoas levassem o lenço, a túnica de Paulo, e quando chegava ali, essa pessoa recebia a cura e a libertação. Amém? Eu creio que Deus é poderoso para operar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e muitas coisas, teologicamente, nós conseguimos explicar e decifrar. Outras coisas, somente a fé é quem explica. Em Deuteronômio 29, 29, Moisés escreveu, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Aquelas que são de Deus são mistério. E mistério é mistério, não se explica, se aceita, se vive pela fé. Amém? A verdade é que nós não fazemos disso doutrina. Nós oramos, impomos as mãos e em nome de Jesus nós expulsamos demônios e cremos na cura dos enfermos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nada impede de que na impossibilidade de ir, alguém trouxer uma foto, uma peça de roupa, nada impede que nós oremos, crendo que o milagre será possível. Amém? Haja visto que Jesus mesmo, durante o seu ministério, na impossibilidade de ir como homem, o soldado romano, por exemplo, disse, basta uma palavra e o meu servo sarará. Jesus disse, segundo a tua fé, o teu servo será sarado. Aquela mulher, no capítulo 7 de Marcos, que busca Jesus pela filha que estava em casa endemoniada, Jesus disse, vai, e conforme a tua fé será feito. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada. Então, na impossibilidade, nada impede que oremos e que Deus opere o milagre. Tá bom? Vamos lá. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Olha, Éfeso foi uma igreja privilegiada. Passou por lá Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 18, versos 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade.
Nós podemos ler isso, você pode ler isso em casa, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também foi um pastor na igreja de Éfeso. O apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que teve a revelação na ilha de Pátimos, que escreveu o Evangelho segundo João, que escreveu o 1º, 2º, 3º João e que escreve o Apocalipse. Esse João também pastoreou, segundo Irineu, a igreja de Éfeso. Amém? Quarto, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 1 de Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Capítulo 1, verso 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, os comentaristas, os estudiosos, concordam que a epístola aos Efésios, ela era uma carta, na verdade, uma carta circular. Ela passa primeiro pela capital, por Éfeso, que era a grande metrópole, e depois ela iria alcançar as igrejas que estavam situadas na região da Ásia Menor. Glória a Deus que essa carta circular circulou e chegou até nós para a glória de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Terceiro tópico, o propósito e a mensagem. O propósito e a mensagem. Primeiro, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam uma situação, a solução, melhor dizendo, de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versos 20, 21 e 22. Vamos ler. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que esta sessão aqui está dizendo é que os novos convertidos que vinham daquela coisa daquelas religiões cheias de mistérios, de ocultismo, quando na presença de Deus, queria também, agora salvos, lavados, remidos, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, queriam trazer isso, esses misticismos, de certa forma, paganizando o Evangelho. E o apóstolo Paulo vem a intervir nessa situação. O apóstolo Paulo vem intervir nessa situação, deixando claro a esses novos irmãos que tudo é por ele, por meio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo está assentado à destra de Deus, acima de todo poder, de toda potestade, de toda dominação. Ele é o cabeça da igreja, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele é tudo em todos. E o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Então o apóstolo Paulo vem ali corrigindo isso, dando essa orientação aos novos convertidos. Vamos lá, retornando. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Vamos ler Efésios 2, de 1 a 10? Vamos ler, vale a pena. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, eu sinto a presença dele, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, glória a Deus, pela graça somos. Oh, glória a Deus, pela graça somos salvos por meio da fé. Aleluia. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Para ambos. A salvação é para ambos, judeus e gentios. Vamos ler, continua no capítulo 2 da carta aos Efésios, do verso 11 ao 18. Olha só. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto. Porque por ele, ambos, gentios e judeus, amém? Nunca se esqueça disso,
ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Jesus desfez a inimizade, trazendo salvação para gentios e judeus. Vamos continuar com a nossa lição. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor da Epístola aos Efésios, no caso Paulo, era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Segundo, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Isso nós vamos ver na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, verso 22, capítulo 4, verso 15 e capítulo 5, verso 23. A igreja como corpo. E isso está registrado no verso 23 do capítulo 1, no verso 12 do capítulo 4 e no verso 30 do capítulo 5. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Vamos lá? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Penhor aqui, entenda-se por selo. É um selo de autenticidade, é um selo de propriedade. O Espírito Santo no crente, na igreja, é o selo de propriedade de Deus, propriedade peculiar de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Em quinto lugar, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tudo isso está registrado na epístola aos Efésios. Amém? Nós vamos caminhando para a conclusão desta aula introdutória da nossa matéria, a Igreja Eleita. Amém? A epístola aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade. Me permita pontuar aqui. A epístola aos Efésios deixa muito claro que o modo de vida daqueles que recebem, que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que vivem uma vida pautada pelo Espírito Santo, é uma vida transformada. As ações, as atitudes mudam drasticamente. É uma nova vida no Espírito, é uma nova vida em Deus. Então, é o que a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Enfim, mudança de atitude. Um modo de viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja. E também nos orienta quanto à batalha espiritual, quanto a lutar, batalhar
contra as forças espirituais da maldade. Tudo isso nós encontramos nesta maravilhosa epístola que está na Bíblia Sagrada. A respeito da carta aos Efésios, saudação e destinatários, o autor nos propõe algumas questões, algumas perguntas que eu vou deixar para vocês antes da nossa oração. Primeira pergunta: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Como ele se apresenta em cada uma delas? Segunda pergunta: em que período a epístola aos Efésios foi escrita? Terceira pergunta: qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Quarta pergunta: cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Eu vou repetir. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. E a quinta pergunta: o que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Quais as intenções do apóstolo quando ele escreveu essa epístola? Responda essas questões e deixe o seu comentário aí na nossa página. Deixe o seu comentário, a sua resposta. Venha, participe, se envolva nessa escola bíblica e eu tenho certeza que a bênção de Deus será derramada sobre nós de maneira gloriosa. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter estado com vocês nesta aula introdutória, agradecer aos nossos pastores, toda a área técnica da nossa igreja, que nesse período tem trabalhado incansavelmente para que os nossos irmãos, os membros da Igreja Evangélica Canaã e os irmãos de outras denominações, enfim, tenham um conteúdo abençoado e abençoador nas suas vidas através das redes sociais, enfim. Que Deus abençoe os nossos pastores, pastor Rogério Pardini, Anderson Moraes, toda a área técnica da nossa igreja e abençoe você que esteve conosco nesta aula inaugural desta matéria tão gloriosa, a Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, que tem estado aqui conosco, meditando na tua palavra, lendo a tua palavra e recebendo esta porção desta lição bíblica nesta manhã. Que o Senhor conceda aos meus irmãos, teus filhos, um domingo abençoado e abençoador. Que logo mais, na celebração do culto da Santa Ceia, seja um momento ímpar nas nossas vidas. Um momento de estarmos assentados à mesa e fazer memória do sacrifício, morte e ressurreição. Que haja renovação, que haja cura, que haja, Senhor, um mover todo especial do Teu Espírito nas nossas vidas no momento da Santa Ceia. Enfim, por tudo que és, tem feito e por tudo que ainda hás de fazer, eu te agradeço. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, até a próxima semana, permitindo Deus. Beijo no coração, abraço apertado, Deus abençoe.